pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, como vocês estão? Bom, felizmente a gente está passando um momento meio complicado aí, né, de reclusão, né, isolamento social, mas por um motivo maior, só que a gente como professor aí, a gente não pode simplesmente ficar esperando as coisas acontecerem, a gente tem que se reinventar. Eu não tenho muito conhecimento sobre edição de vídeo, sobre aula à distância, essas coisas. Apesar de eu já ter sido aluno, né, EAD, em algumas disciplinas, eu nunca produzi nada disso. Então, antes de eu começar aqui, eu já queria de antemão pedir desculpa. Tá tudo meio que improvisado, um amadorismo mesmo, mas para tentar pelo menos não prejudicá-los, para que vocês não fiquem atrasando muito o conteúdo. Esse conteúdo aqui, a gente já tinha terminado a apostila 1 com o estudo dos gases. Vimos a equação geral dos gases, vimos a equação de estado, resolvemos todos os exercícios. Já vi enviado para vocês um complemento de misturas gasosas. Por quê? Porque nos anos anteriores, a apostila 2 não contemplou esse assunto. Mas agora, por um milagre de Deus, eu recebi o novo material no plural, eu não tenho apostila física, mas no plural ele colocou misturas gasosas, densidade, efusão, tudo bonitinho, tudo discriminado certinho. Então, como faz parte do material, eu decidi eu mesmo dar essa aula. Não deixar o material à parte, uma aula no YouTube de alguém como eu fiz, e alguns exercícios aleatórios para vocês fazerem. Não que isso não seja interessante, mas eu achei melhor trabalhar, porque agora tem os exercícios da apostila, né? Então a gente vai poder resolver juntos. Vocês não têm a apostila 2 ainda, física, mas vocês podem acessá-la no plural. Vocês vão lá em materiais, cadernos digitais, vocês encontram a apostila lá, tá? Mas o conteúdo tá todo aqui, eu vou enviar para vocês essa apresentação também, então eu acho que não vai ter muito problema nesse primeiro momento, tá bom? Eu vou passar o conteúdo e vou tentar resolver os exercícios propostos na apostila com vocês, tá bom? Então vamos lá, então a gente discutir sobre misturas gasosas. O que vem a ser mistura gasosa? Bom, o próprio nome já diz, né? Mistura gasosa é quando eu coloco um gás junto com outro ou outros no mesmo sistema. Por definição, toda vez que eu coloco dois ou mais gases no mesmo sistema, o sistema sempre se transforma em uma mistura perfeitamente homogênea, em uma solução. Por isso que é difícil discriminar um gás do outro ou saber o comportamento isoladamente. É difícil saber o que um dos gases está contribuindo para o sistema final, o que o outro gás está fazendo com o sistema final, porque a gente sempre analisa o sistema como um todo. Se a gente colocasse, por exemplo, um medidor de pressão, um manômetro, ele não consegue discriminar a partícula de uma substância gasosa de outra. Para ele é tudo a mesma coisa, é tudo gás. Então vira uma mistura perfeitamente homogênea. Então tá aí, se eu tivesse um gás A e um gás B inicialmente isolados e colocasse os dois no mesmo sistema, no mesmo recipiente, eu passaria a ter a mistura gasosa, os dois gases trabalhando juntos dentro desse mesmo sistema. Bom, beleza. Bom, o que a gente precisa entender aqui nessa aula é como que a gente encontra a pressão parcial de um gás. A pressão parcial de um gás, resumindo esse slide aqui, é a pressão que o gás faria numa mistura gasosa, no sistema, se ele estivesse sozinho. Então, quando eu coloco um gás A no sistema, ele ocupa espaço lá, as moléculas dele colidem com a parede interna desse sistema. Quando eu coloco um gás B, como já tinha o gás A nesse sistema, ele fica mais apertado. Então ele começa a apertar mais ainda o sistema lá dentro. E cada substância gasosa que eu for inserindo no mesmo sistema vai deixar o sistema internamente mais pressionado. Então vocês concordam comigo que quando eu coloquei o gás A, ele fez uma pressão. Quando eu juntei o gás B, coloquei no mesmo sistema, a pressão aumentou um pouquinho. Ou seja, eu tinha a pressão do gás A mais a pressão do gás B que eu coloquei. E se eu colocar um gás C, ele vai aumentar mais ainda a pressão do sistema. Ou seja, ele vai contribuir mais ainda para a pressão final do sistema ser cada vez maior. Essa contribuição que cada gás dá para a pressão final é chamada de pressão parcial. Uma das maneiras de calcular a pressão parcial de um gás seria separar os componentes de uma mistura, deixar lá dentro apenas um dos componentes gasosos,
ou seja, não tem mistura mais, substância pura, e ver qual pressão que ele faria no sistema quando ele estivesse sozinho. Só que lembra que a mistura gasosa é uma mistura perfeitamente homogênea? O processo de separação de mistura gasosa existe. É a liquefação fracionada. Só que é muito difícil. Então, será que não existe uma outra maneira de eu descobrir qual que é a pressão que o gás A faz, que o gás B faz, que o gás C, gás D está fazendo naquele sistema de maneira isolada e depois eu junto tudo para ver o que acontece quando eles começam a trabalhar juntos? Bom, existe, pessoal, e são análises muito simples. Uma é utilizando a equação de estado, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Muito fácil. E a outra é usando porcentagem. Vai ter um nome bonito aqui, mas nada mais é do que porcentagem, igual na matemática, tudo bem? Então vamos analisar essas possibilidades aí. Vamos lá. Como que eu determino a pressão parcial de um gás usando a equação de estado, a equação de Clapeyron? Pessoal, uma equação, uma fórmula, é burra. Se você colocar um número errado lá, ela calcula e te dá o resultado errado. Por isso que a gente tem que saber usar as fórmulas e não decorar. Mas pensando nisso, que a fórmula é burra, eu posso enganá-la e fazê-la trabalhar para mim. A equação de estado é PV igual a nRT. Mas se eu quiser calcular apenas a pressão do gás A na mistura, supondo que a minha mistura tem um gás A e um gás B, uma mistura que eu coloquei aqui no slide. Se eu quiser calcular apenas a pressão só do gás A e esquecer o gás B, o que eu faço? Eu informo para a minha equação apenas o número de mols do gás A. Apenas o número de moléculas ou de partículas desse gás. Se eu informar apenas o número de mols do gás A, ela calcula apenas a pressão do gás A. Ela não precisa nem saber que lá tem o gás B. Da mesma maneira, para calcular a pressão parcial do gás B, pela expressão de Clapeyron, eu informo para a equação apenas o número de mols do gás B. Ela nem precisa saber que existe o gás A. Na cabeça dela tem só o gás B, então tem só essas partículas e ela calcula qual seria a pressão devido à presença apenas dessas partículas. O interessante dizer é que a gente vai assumir que os dois gases ocupam o mesmo volume, porque uma mistura gasosa é uma mistura homogênea, então onde você tirar uma amostra do recipiente, você vai encontrar os dois gases. Então não vai ter estratificação, gás A da metade para baixo e gás B da metade para cima, isso não existe. Então os dois gases ocupam ao mesmo tempo o volume total, por isso que o volume é o mesmo. A constante geral dos gases é constante, então o que eu usar para um eu uso para o outro. E a temperatura é a mesma, porque a gente vai assumir que os gases se misturaram e estão em equilíbrio térmico. Mesmo que no começo da mistura um estava quente e outro frio, eu esperei os dois equilibrarem a temperatura antes de fazer a análise. Porque se eu não considerar isso, essas equações não valem. Aí eu teria que usar outras equações que a gente não vê nem no ensino médio. Tá bom? Então só no ensino superior. Então os gases ocupam ao mesmo tempo o volume total do sistema e os gases estão em equilíbrio térmico, ou seja, tem a mesma temperatura. Bom, calculei a pressão do gás A informando apenas o número de mols de gás A e a pressão do gás B informando apenas o número de mols do gás B, eu consigo encontrar a pressão total do sistema. Como que eu faço? Soma as duas. No sistema não vai ter o gás A fazendo a sua pressão? Não vai ter o gás B fazendo a sua pressão? Se eu juntar os dois, eu tenho a pressão total do sistema. Portanto, a pressão total do sistema nada mais é do que a soma das pressões parciais. Se o meu sistema tivesse um terceiro gás, um gás C, eu somaria a pressão desse gás C também. E como que eu calcularia a pressão do gás C? Informando para a equação de estado apenas o número de mols do gás C. Tudo bem? Beleza. Bom, mas se eu quiser calcular a pressão total do sistema de uma maneira direta, eu vou ter que sempre calcular a pressão do gás A, do gás B, do gás C e somar tudo para achar a pressão total do sistema? Não, eu posso calcular diretamente a pressão total do sistema. Como? Informando para a equação de estado não apenas o número de mols do A ou do B. Eu informo para a equação de estado o número de mols total do sistema. Então, se eu juntar todas as partículas do gás A e do gás B, eu tenho o número de mols total do sistema. E se eu colocar o número de mols total do sistema na fórmula, eu encontro a pressão total do sistema. Simples, né? Então a gente usa a fórmula, ou trabalha, faz a fórmula trabalhar para a gente. Aquilo que a gente precisa, a gente informa para a fórmula e ela calcula para a gente. Tudo bem? Ela nem questiona. Maravilha. Só que tem uma outra maneira de fazer isso, pessoal. Dá para eu encontrar a pressão parcial dos gases usando o raciocínio percentual.
Só que aqui a gente vai usar uma porcentagem um pouco mais específica da química, que é chamada de fração molar. Então a gente vai usar a fração molar do gás. O que é fração molar de um gás? É a porcentagem do gás na mistura. Da mistura toda. Quantos por cento é gás A e quantos por cento é gás B? Só que para encontrar essa porcentagem, a gente obrigatoriamente vai usar o número de mols. Por isso é fração molar de um gás. Como que eu calculo a fração molar de um gás na mistura? Pessoal, do mesmo jeito que você calcula a porcentagem na matemática. O número de mols total, quando eu junto todos os gases, sempre vale 100%. O número de mols só do gás A vale X. É a fração molar do gás A. Do gás B, o número de mols total, juntei todos os gases. Ele representa 100% dos mols das partículas da mistura. O número de mols apenas do gás B representa quantos? X é a fração molar do gás B. Mas para quem gosta de expressões, formulinhas, para calcular a fração molar do gás A sem regrinha de 3, eu posso utilizar o número de mols do gás A e dividir pelo número de mols total. Se vocês fossem calcular o número de porcentagem de mulheres na sala, como que vocês fariam? Contaria quantos alunos tem na sala no total, contaria o número de mulheres e dividiria o número de mulheres pelo total. Se der 0,43, isso significa que você tem quantos por cento de mulheres na sala? 43%. Então é isso que eu estou fazendo, dividindo o meu evento, que é A, quantas partículas de A tem, pelo espaço amostral, pelo todo. Então o evento pelo espaço amostral dá a porcentagem, tudo bem? Isso eu faço tanto para o A e para o B, e para calcular a pressão parcial, porque aqui eu estou encontrando a porcentagem de cada gás na mistura, mas eu quero a pressão do gás em atmosferas. Como que eu faço? Pessoal, a pressão do gás é proporcional à sua quantidade de partículas na mistura. Ou seja, se o gás representa 30% das partículas naquela mistura, ele ofereceu, ou ele representa, ou ele detém 30% da pressão total do sistema. Então a pressão total do sistema, 30% é dele. O outro gás, se tiver dois, se um representa 30% da mistura, o outro gás só pode representar 70%. Então se o outro gás ele compreende 70% das partículas, ou 70% dos mols do sistema, quer dizer que ele contribuiu com 70% da pressão total. Então, para calcular a pressão parcial do gás, é a sua porcentagem em cima da pressão total. E do B, a pressão parcial do B é a sua porcentagem em cima da pressão total. Aí é óbvio que nesse caso eu preciso ter a pressão total. Se eu não tiver a pressão total, como que eu vou calcular 30% de uma coisa que eu desconheço? Quanto que é 30%? A primeira pergunta que a gente faz é do quê? Então, preciso saber a pressão total do sistema, tudo bem? Bom, então tá aqui importante, a pressão parcial de um gás em uma mistura é diretamente proporcional ao seu número de mols. Tem um montão de exercícios do Enem, daqueles de verdadeiro ou falso, que você responde só lembrando disso. Então é proporcional ao número de mols, ao número de partículas, ao número de moléculas, não tem nada a ver com a massa. Lembra que massa é uma coisa, mol é outra, beleza? Maravilha. Bom, para a gente ver se entendeu isso, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Uma mistura gasosa é formada por 14,2 gramas de gás cloro, Cl2, e 13,2 gramas de gás carbônico, CO2. Ruim porque ele deu as quantidades em gramas, não deu em mol. Então eu já vou ter que converter isso, né? Se for calcular a fração molar, eu vou ter que passar para mol isso. Quais são as pressões parciais desses componentes, supondo que a pressão total da mistura é 2 atmosferas? Então, quando você colocou 14,2 gramas de cloro e 13,2 gramas de gás carbônico, ambos no estado gasoso, e confinou no sistema, o sistema final ficou com 2 atmosferas de pressão. Eu quero saber qual é a pressão parcial. Nesse exercício eu não vou usar a equação de Clapeyron, porque ele não forneceu a temperatura, ele não forneceu o volume do recipiente, então ficaria amarrado. Então a gente vai usar o conceito de fração molar, porcentagem. Então para isso eu preciso calcular o número de mols dos gases dentro da mistura. Bom, vamos calcular o número de mols de cloro. Como que a gente calcula o número de mols a partir da massa? É massa dividido pela massa molar. Por isso que ele me deu as massas molares dos dois gases aqui, ó, do cloro e do gás carbônico. Então, o cloro tem 14,2 gramas e sua massa molar é 71. 14,2 dividido por 71 dá 0,2 mols.
O CO2, o gás carbônico, tem 13,2 gramas. Vou dividir pela sua massa molar, 44. 13,2 dividido por 44 dá 0,3 mols. Então, tem 0,2 mols de cloro e 0,3 mols de CO2 na mistura. Se eu juntar os dois, eu vou ter o número de mols total. Então, qual é o número de mols total de gases na mistura, se eu não discriminar nenhum do outro? 0,2 mols do cloro com 0,3 mols do CO2 dá meio mol. Então quer dizer que eu tenho 0,5 mols de gás cloro na minha mistura. Tudo bem? Beleza. Vamos lá avançando. 0,5 mols de gás na mistura. Agora a gente vai calcular a fração molar de cada gás. Vamos usar a expressãozinha. Como que é a fração molar do gás? É o número de mols dele dividido pelo total. Número de mols dele pelo total. Então a fração molar do cloro é número de mols de cloro pelo total. E do CO2, número de mols de CO2 pelo total. Beleza. Bom, o número de mols de cloro era 0,2, o total 0,5. 0,2 por 0,5 dá 0,4. Como isso daqui é um cálculo relativo, percentual, significa que o cloro ele representa 40% das partículas do sistema. Então, de todas as partículas que eu tenho no sistema, 40% são moléculas do gás cloro. E o CO2? Bom, eu vou fazer a conta, mas como só tem dois gases, obrigatoriamente teria que dar 0,6, né? Ou seja, 60%. Isso aqui tem 40%, o complemento é 60%. Mas aqui as duas contas confirmaram isso. Agora a gente vai calcular a pressão de cada um dos gases. Como que eu calculo a pressão parcial do cloro na mistura? A pressão parcial do cloro é a sua porcentagem em mol, ou seja, a sua fração molar, vezes a pressão total do sistema. E a pressão do CO2 é a sua porcentagem em mol, vezes a pressão total do sistema. O enunciado tinha dito que a pressão total do sistema era 2 atmosferas. Então ficou fácil. Então agora a gente faz fração molar do cloro, que é 0,4, vezes 2, dá 0,8 atmosferas. Fração molar do CO2, que é 0,6, vezes 2, que é a pressão total, 1,2 atmosferas. Então quer dizer que dos 2 atmosferas totais, 0,8 vieram do cloro e 1,2 vieram do CO2. Quando eu coloquei os dois juntos, 0,8 com 1,2, deu um total de 2 atmosferas. Fácil, né? Tranquilo, pessoal. Então, usar a equação de estado ou usar porcentagem, só que em mol. Então, se o exercício der massa, volume, número de partículas, tem que converter para mol, mas a gente já sabe fazer isso, né? Nós já vimos massa atômica, massa molar, massa molecular, massa... E onde é essa, meu irmão? Enfim, tudo quanto é tipo de massa em grama por mol, em U, então a gente já viu tudo isso. Beleza, gente? Bom, eu vou parar por aqui. A gente vai resolver os exercícios da apostila. Então eu vou pedir para que vocês, nesse momento, abram o plural e procurem lá a apostila Faraday 2, e coloquem para mim na página 422. Tá? Apostila Faraday 2, página 422, lá vocês vão encontrar o exercício 1. Eu preciso que vocês acompanhem, porque eu vou resolver no quadro, e aí eu preciso que vocês tenham um enunciado aí, tá bom? Então, beleza.